Muito bem, aqui no CBN Madrugada, a gente vai falar um pouco mais sobre questões ligadas à pandemia e o nosso contato é com a doutora Raquel Stuck, infectologista, professora da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora Raquel, muito bom dia, é um prazer tê-la conosco aqui na CBN. Olá, Galvão, bom dia para você, todos que nos acompanham, é um prazer estar novamente aqui. Doutora, começar aqui com a questão da variante Delta. Nesta terça-feira, o estado de São Paulo confirmou a primeira morte provocada por essa variante no estado. Estava dando uma procurada aqui nos dados nacionais, o que a gente tem aqui até o dia 18 de agosto, há 2 semanas, 41 mortes. Então, um pouco mais de 40 mortes na variante Delta em todo o país. É possível que esses dados estejam subnotificados? Qual que é o nível de preocupação que a gente tem que ter com a variante Delta, hein, doutora Raquel? Olha, Galvão, apesar de nós estarmos agora com os números muito favoráveis, né, no estado de São Paulo, aqui mesmo em Campinas, na nossa região, em relação à taxa de hospitalização e óbitos, nos preocupa muito, sim, porque a variante Delta, a gente sabe que no período de 4 a 6 semanas, foi assim no mundo todo, foi assim no Rio de Janeiro, ela ocupa todos os espaços e passa a ser a variante que mais circula. E ela se transmite mais facilmente, ela é responsável por uma doença mais grave também. Então, nós temos que manter todos os cuidados e acelerar a vacinação, né, completar a vacinação com 2 doses quem ainda não fez, para poder tentar controlar os efeitos ruins da variante Delta. Bom, sobre vacinação, a gente está acompanhando aí a garotada, né? Agora os adolescentes sendo vacinados, é um passo importante também na medida em que as aulas presenciais estão voltando com força, não é, doutora? Olha, Galvão, é importante, mas mais importante até do que a vacinação dos adolescentes é a gente lembrar que a gente tem que completar, nós temos um número muito grande de pessoas que ainda não voltaram para a segunda dose da vacina. Então é importante que essas pessoas completem a sua vacinação, porque principalmente para a variante Delta, a primeira dose protege muito pouco. Então precisa completar a segunda dose e ainda precisa manter a máscara, a higienização das mãos, o distanciamento, né? E que a gente faça também logo a dose aí adicional dos idosos imunodeprimidos. Mas sim, é importante também vacinar a garotada, mas a garotada tem que saber que eles estão sendo vacinados, mas ainda não é para fazer festa, marcar aniversário, nada disso. Ainda precisa manter cuidado. Essa questão da segunda dose é importantíssima, né, doutora? Até o início da semana aí eram 8,5 milhões de pessoas que não tinham, estavam com a segunda dose atrasada. É um número muito elevado, né? É muito elevado, Galvão. Isso vai exigir dos municípios, né, um trabalho muito árduo, de porta em porta, né, para que as pessoas completem a vacinação. A gente precisa ter uma porcentagem bem alta, maior de 80% de vacinação completa, né? Então, as pessoas que não foram tomar por qualquer motivo, mesmo que já faça 2, 3 semanas que ela tomou a primeira dose, ou que ela está atrasada 2, 3 semanas para a segunda dose, a pessoa não perde a dose feita, ela tem que fazer a segunda dose para a proteção dela e para a nossa proteção, para a gente tentar diminuir a circulação do vírus. A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com a doutora Raquel Stuck, infectologista, professora da Unicamp. Doutora, saiu uma outra notícia interessante nesta terça-feira, um estudo da Universidade da Pensilvânia, em que a tecnologia de imunização por mRNA concluiu que após a vacinação com Moderna ou Pfizer-BioNTech, o sistema imunológico desenvolve uma memória de defesa que dispensa doses de reforço. Estou acompanhando aqui no site da Isto é Dinheiro, e a notícia informa aqui também que os anticorpos contra o coronavírus diminuem com o tempo, mas as vacinas geram memória imunológica durável contra o SARS-CoV-2. Como é que a senhora recebe essa notícia, doutora? Essa notícia, ela é muito boa, né? Nos enche de esperança de que a gente possa ter uma proteção mais prolongada,
Mas o grande desafio é que novas, ou até mesmo a variante Delta e novas variantes, possam desafiar, né, ou enfrentar até esta proteção, né, conferida pela vacina, que foi feita quase pensando na proteção das outras variantes. Porque o que nós temos visto é que, inclusive, né, nos países que já vacinaram mais, o aumento do número de casos quando a Delta chegou. Então, se essa proteção dessa imunidade celular, ela também nos protegerá da variante Delta por muito tempo, a gente vai precisar ainda de mais estudos, né, para ver se esses dados se confirmam também. Mas, de qualquer forma, saber que essa receita de vacina usando RNA mensageiro é capaz de produzir essa memória, né, da nossa defesa, é sem dúvida nenhuma uma ótima notícia. E em relação às outras vacinas, doutora Raquel Stuck, AstraZeneca, Coronavac, alguns locais, em nível nacional, né, já há aí a recomendação para uma terceira dose para os mais idosos. Como é que a senhora está vendo essa questão? Acredita que essa terceira dose será indicada mais para frente também para o público adulto e não o idoso? Olha, o que nós sabemos hoje, né? Claro que novos estudos podem, né, chegar e mudar a nossa visão, mas é que para todas as vacinas, no enfrentamento da variante Delta, a proteção diminui depois de sexto mês, em torno de 4 a 8 meses, mas em média depois do sexto mês, principalmente na população acima de 80 anos, alguns estudos falando acima de 60 anos. E quando a gente vacinou, Galvão, e no mundo todo foi assim, o objetivo da vacinação era diminuir as formas graves da doença, diminuir que as pessoas fossem para o hospital e morressem da Covid. E foi a população que foi vacinada logo no começo, como aquele grupo prioritário. Então, no mundo todo, o que está acontecendo? Este grupo prioritário vacinado lá em janeiro, agora já está com uma diminuição, independente da vacina que tomou, já está com uma eficácia, com uma proteção menor da vacina, e é um grupo que precisa de uma dose adicional. Então, este grupo, né, com certeza, acima de 80 anos, talvez até acima de 60 anos, depois de 6 a 8 meses, precisa sim de uma nova dose da vacina e, de preferência, que esta nova dose seja feita com um fabricante diferente do que ele tomou na primeira vacinação. Agora, a população abaixo de 60 anos, o que os estudos mais recentes das últimas semanas mostram é que os abaixo de 60 anos mantêm, por este período de 6, 8 meses, ainda uma proteção muito boa. Então, neste momento de 6, 8 meses depois, aqueles abaixo de 60 anos não precisariam ainda de uma dose a mais para enfrentar a variante Delta. Das próximas variantes a gente não sabe. Agora, possivelmente uma dose anual, talvez a mesma população abaixo de 60 anos precise, mas por enquanto, por 8 meses, eles mantêm uma boa proteção independente da vacina, do produtor da vacina. Agora, é interessante esse aspecto que a senhora citou, né, de ser uma vacina diferente da que tomou nas outras 2 doses. Os estudos estão mostrando, então, doutora Raquel Stuck, que o blend aí das vacinas faz bem, é isso, é? Pois é, Galvão, nós temos que admitir que nós mudamos, né, a nossa maneira de ver. E por quê? Logo no início da vacinação, nós tínhamos todos os estudos que usaram, né, a Coronavac fez só com a vacina dele, a Pfizer, a Moderna, cada um fez com a sua própria vacina. E nós não tínhamos segurança para avaliar se iria ter mais reação à vacina e se mudar o fabricante ia manter a eficácia da vacina. A gente não tinha, né, dados que nos dessem segurança mesmo para falar que isso seria bom. Os imunologistas já nos avisavam que possivelmente sim, que trocar a receita da vacina, né, trocar a plataforma com que ela era feita, deveria levar a uma proteção melhor, uma eficácia melhor. E hoje nós já sabemos que realmente os imunologistas estavam certos. Nós temos comprovação científica que trocar o fabricante da vacina
ele traz uma proteção maior, uma quantidade de anticorpos melhor e maior e que nos protege, portanto, de uma forma mais efetiva. Então, tanto no esquema até básico de vacinação, por exemplo, das 2 doses, se eu trocar o fabricante, isso é melhor. E, por isso, acertadamente, o Ministério da Saúde também recomenda que esta dose adicional seja feita com uma vacina diferente, preferencialmente com a RNA mensageiro. Muito interessante. Para a gente fechar o nosso papo aqui, doutora Raquel Stuck, queria que a senhora falasse um pouco do momento atual, a sua avaliação, né? Estou com os dados aqui desta terça-feira. Nas últimas 24 horas foram 882 mortes, total de óbitos passou de 580 mil, 525 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 671, é uma queda de 17% em relação a 14 dias atrás, e é o 6º dia seguido que essa média móvel fica abaixo de 700. No entanto, 4 estados estão registrando tendência de alta no número de mortes: Rio de Janeiro, Distrito Federal, né, não estado, mas o Distrito Federal, Bahia e também Sergipe. Como é que a senhora avalia esse momento que a gente está vivendo, hein? Olha, Galvão, apesar de nós termos, né, sem dúvida nenhuma, já há algumas semanas, uma queda muito expressiva do número de casos, das internações e da mortalidade, que seria um cenário perfeito, né, aquele cenário tão esperado para a gente achar que a pandemia estava acabando, o que acontece? A variante Delta está aqui entre nós. Os dados do Rio de Janeiro mostram que de junho, onde a variante Delta, há 2 meses atrás, era responsável por 4% dos casos de Covid, hoje é responsável por 96%. Né? Das amostras, né, que foram testadas em São Paulo, a variante Delta já é 46%. E a gente sabe que ela se transmite mais, ela se transmite inclusive em ambiente aberto, que é outra mudança. A gente não mudou só na nossa recomendação em relação à troca de fabricante de vacina, mas nós mudamos a nossa orientação à máscara em lugar aberto, que agora precisa por conta da variante Delta, que causa também uma doença mais grave. E a gente sabe que a variante Delta, ela demora de 4 a 6 semanas para ocupar os espaços quando ela chega. Então é um momento que a gente tem números muito favoráveis, sem dúvida nenhuma, graças ao avanço da vacinação, mas a gente sabe que a primeira dose para a variante Delta, ela protege quase nada. Então, nós precisamos todos os esforços para completar a vacinação com a segunda dose da maior parte possível das pessoas, e a gente precisa muito manter as medidas de barreira, quer dizer, o uso correto das máscaras, máscaras com poder maior de filtração, usar máscara nos ambientes abertos. Se nesse ambiente aberto eu vou estar com pessoas que não fazem parte do meu convívio diário, o álcool em gel para higienizar as mãos e manter aquele distanciamento. Isso é muito importante neste momento, porque a variante Delta ela tem muita chance, se a gente não fizer a lição de casa direitinho, de trazer momentos de novo muito difíceis no decorrer do mês de setembro. Bom, pelo menos a vacinação está caminhando aí, não é, doutora? Nesta terça-feira foi um dos dias aí com mais doses aplicadas em 24 horas, foram mais de 2.707.000 doses aplicadas. Neste momento temos 61% da população com a primeira dose e já totalmente imunizada 29,3% da população com as 2 doses ou com a dose da Janssen. Ainda menos de 1/3 da população totalmente imunizada ainda tem muito a se caminhar, não é, doutora? E o que preocupa, Galvão, a gente não quer ser alarmista nem nada disso, mas a gente precisa aprender com o que os outros países nos mostram, né? Então, 30% mais ou menos da população totalmente vacinada, isso é bom, mas é muito pouco para enfrentar a variante Delta. Então, essa explosão, né, que vocês têm noticiado dos casos dos Estados Unidos, de internação, inclusive, de mortalidade, que é um aumento muito expressivo da mortalidade nos Estados Unidos, acontece principalmente nos estados que vacinaram pouco e que tem uma população vacinada mais ou menos de 30%, que é o que nós temos hoje no país, no Brasil.
Então, é um momento ainda de muito cuidado, apesar do convite, né, que é da gente esquecer, né, que a pandemia existe, que os números melhoraram, porque está tudo aberto. A variante Delta está escondidinha, esperando o nosso descuido, as nossas festas e tudo, para voltar a trazer o caos. Então, a gente não pode deixar. Como que a gente não deixa que a variante Delta faça estrago? Com a máscara, evitando as aglomerações, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento. E todos aderindo à vacinação. Agora sim, para fechar, doutora, só me lembrou um aspecto importante também. Eu estou impressionado com o número de negacionistas, não só nos Estados Unidos, como na França, por exemplo, também, não é, doutora? É impressionante como tem gente lá que não quer tomar a vacina, né? Os países do hemisfério norte, que felizmente é um problema que a gente não tem no Brasil, né? Nossa adesão é de fazer a gente feliz. Os países do hemisfério norte tem muita gente contra a vacina. E daí eu acho absolutamente assim, é fundamental essas medidas até de exigência, né, do passaporte da vacina, que Estados Unidos tem feito. A França, o Macron foi o primeiro presidente a estabelecer isso, porque é uma doença, né, que traz muito estrago, que provoca a morte de muitas pessoas, que se transmite de pessoa para pessoa e que a gente tem uma vacina para proteger. Então, se a pessoa não quer, né, se vacinar, ela não coloca em risco só a vida dela, ela coloca em risco a vida dos outros. Então, se ela não quer se vacinar, ela fique quietinha na casa dela, sem ter risco de passar para ninguém e adoeça, infelizmente, a opção dela, se isso vier a acontecer. Mas não coloque em risco a sociedade, então ela está privada, né, de ter contato com as outras pessoas pelo risco que ela tem de transmitir. Então, essas medidas, eu sou plenamente favorável, sou fã dessas medidas de passaporte da vacina. Muito bem. Doutora Raquel Stuck, infectologista, professora da Unicamp, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, muito obrigado mais uma vez pela gentileza com a Rádio CBN. Um bom dia e até uma próxima, doutora. Um bom dia para você, para todos que nos acompanham, uma ótima quarta-feira e uma ótima quinta, sexta e sábado para todos. Também com muito juízo, que temos um feriado pela frente, muito cuidado. É isso aí.